Imagine um território tão grande que sozinho ocupa cerca de um quinto de toda a área dos Estados Unidos. Um lugar onde montanhas cobertas de neve encontram geleiras gigantescas, florestas praticamente intocadas e um litoral maior do que o de todos os outros estados americanos somados. Esse é o Alasca. Muito mais do que um destino turístico famoso pela vida selvagem e pelas paisagens impressionantes, o Alasca tem uma história marcada por disputas territoriais, interesses estratégicos e uma enorme riqueza em recursos naturais. Hoje, vamos entender como esse território passou da Rússia para os Estados Unidos, porque sua compra foi considerada um erro durante muitos anos, e como ele se tornou uma das regiões mais importantes da economia americana. Muito antes da chegada dos europeus, o Alasca já era habitado por diversos povos indígenas. Arqueólogos acreditam que os primeiros habitantes chegaram à região há mais de 15 mil anos, atravessando uma faixa de terra que ligava a Ásia à América durante a última era do gelo. Entre esses povos estavam os Inuit, Yupik, Aleut, Tlingit, Haida, Athabascan e muitos outros. Cada grupo desenvolveu sua própria cultura, idioma e forma de sobrevivência adaptada ao clima extremo. Enquanto algumas comunidades dependiam principalmente da caça de focas, baleias e morsas, outras viviam da pesca de salmão ou da caça de animais terrestres como alces e caribus. Durante milhares de anos, essas populações ocuparam o território sem qualquer influência europeia. Mas a história começou a mudar em 1741. Naquele ano, o explorador dinamarquês Vitus Bering, que navegava a serviço do Império Russo, chegou à costa do Alasca durante uma expedição pelo Oceano Pacífico. Os russos rapidamente perceberam que a região possuía uma enorme quantidade de lontras marinhas, animais cuja pele era extremamente valorizada na Europa e na Ásia. Durante décadas, comerciantes russos estabeleceram pequenos assentamentos e postos comerciais ao longo da costa. Em 1799, a Companhia Russo-Americana recebeu autorização do governo para administrar praticamente toda a exploração econômica do território. Apesar disso, a colonização nunca foi muito intensa. As condições climáticas eram extremamente difíceis, as distâncias eram enormes, e manter suprimentos vindos da Rússia era caro e complicado. No auge da ocupação, havia apenas alguns milhares de colonos russos vivendo em todo o Alasca. Na metade do século XIX, o cenário havia mudado completamente. A Rússia enfrentava dificuldades econômicas após a Guerra da Crimeia, travada entre 1853 e 1856. Além disso, existia um problema estratégico. Caso uma nova guerra acontecesse contra o Reino Unido, que controlava o Canadá, havia um grande risco de perder o Alasca sem receber absolutamente nada em troca. O governo russo concluiu que seria melhor vender o território para um país considerado aliado na época, os Estados Unidos. As negociações começaram em segredo. Do lado americano, quem liderou a compra foi William Seward, secretário de Estado do presidente Andrew Johnson. Em 30 de março de 1867, os dois países assinaram o tratado. Os Estados Unidos compraram o Alasca por 7,2 milhões de dólares. Corrigindo pela inflação, esse valor representa aproximadamente 150 milhões de dólares atuais. Considerando que o território possui mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, isso equivale a apenas alguns centavos por acre de terra. Foi uma das maiores compras territoriais da história. Curiosamente, a compra não foi comemorada. Grande parte da população americana acreditava que o governo havia desperdiçado dinheiro comprando um enorme bloco de gelo sem utilidade. Os jornais da época apelidaram a aquisição de Seward's Folly, ou a loucura de Seward. Outros chamavam o território de Caixa de Gelo de Seward. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela decisão mudaria completamente a importância econômica e estratégica dos Estados Unidos nas décadas seguintes. Em 1896, uma enorme descoberta de ouro ocorreu na região de Klondike, no território canadense de Yukon, muito próxima da fronteira com o Alasca. Como as principais rotas passavam pelo Alasca, dezenas de milhares de aventureiros cruzaram o território em busca de fortuna. Poucos realmente enriqueceram,
Mas a corrida do ouro trouxe investimentos, infraestrutura, portos, comércio e um crescimento populacional que transformou a região. Novas cidades surgiram, estradas começaram a ser construídas e o governo americano passou a investir cada vez mais no território. Já durante a Segunda Guerra Mundial, o Alasca ganhou um papel estratégico. Em 1942, tropas japonesas chegaram a ocupar duas pequenas ilhas do arquipélago das Aleutas. Foi uma das raríssimas ocasiões em que território americano foi ocupado por forças inimigas durante a guerra. A partir desse momento, os Estados Unidos reforçaram fortemente sua presença militar na região. Depois, durante a Guerra Fria, a importância do Alasca aumentou ainda mais. Sua localização, extremamente próxima da União Soviética, transformou o estado em uma das principais linhas de defesa dos Estados Unidos. Em alguns pontos do Estreito de Bering, apenas cerca de 85 quilômetros separam os dois países. Apesar de fazer parte dos Estados Unidos desde 1867, o Alasca permaneceu como território por quase um século. Somente em 3 de janeiro de 1959 ele foi oficialmente admitido como o 49º estado americano. Poucos meses depois, o Havaí se tornaria o 50º estado. Se a corrida do ouro trouxe desenvolvimento, foi o petróleo que transformou completamente a economia do Alasca. Em 1968, uma das maiores reservas de petróleo da América do Norte foi descoberta na Baía de Prudhoe, no extremo norte do estado. A produção começou poucos anos depois. Para transportar esse petróleo até o porto de Valdez, foi construído o famoso Oleoduto Trans-Alaska. Com aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão, ele atravessa montanhas, rios, áreas congeladas e regiões sujeitas a terremotos. A obra é considerada uma das maiores realizações da engenharia moderna. Desde então, o petróleo passou a representar uma das principais fontes de receita do Estado. Durante décadas, bilhões de dólares foram arrecadados por meio da exploração dos recursos naturais. Em 1976, o governo estadual tomou uma decisão incomum. Parte da receita obtida com o petróleo passou a ser investida em um fundo soberano conhecido como Alaska Permanent Fund. O objetivo era transformar uma riqueza temporária em benefícios permanentes para as futuras gerações. Todos os anos, parte dos rendimentos desse fundo é distribuída diretamente aos moradores permanentes do estado. Dependendo do desempenho dos investimentos, cada residente pode receber centenas ou até alguns milhares de dólares por ano. É um dos poucos programas desse tipo existentes no mundo. Embora o petróleo continue sendo extremamente importante, a economia do Alasca é muito mais diversificada. A pesca comercial é uma das maiores atividades econômicas. O estado lidera a produção americana de salmão selvagem, bacalhau, caranguejo real e diversos frutos do mar exportados para dezenas de países. O turismo também movimenta bilhões de dólares anualmente. Milhões de visitantes chegam todos os anos para conhecer geleiras, observar baleias, fazer trilhas em parques nacionais e acompanhar a aurora boreal durante o inverno. Além disso, mineração, transporte marítimo, gás natural e atividades ligadas à defesa nacional também possuem grande peso na economia local. O Alasca é o maior estado americano em área. Seu território é maior do que Texas, Califórnia e Montana juntos. Mesmo assim, sua população é relativamente pequena, com cerca de 740 mil habitantes. Grande parte vive na região de Anchorage, a maior cidade do estado. Existem centenas de pequenas comunidades que não possuem ligação por estradas. Em muitos casos, aviões de pequeno porte são o único meio de transporte durante boa parte do ano. O estado também abriga o Denali, a montanha mais alta da América do Norte, com mais de 6.190 metros de altitude. Além disso, possui mais de 3 milhões de lagos, milhares de rios, mais de 100 vulcões e aproximadamente metade de todas as geleiras existentes nos Estados Unidos. No verão, algumas regiões passam semanas sem anoitecer completamente. Já durante o inverno, acontece exatamente o oposto: longos períodos com poucas horas de luz solar. Quando os Estados Unidos compraram o Alasca em 1867,
Muitos acreditaram que aquela era uma decisão desastrosa. Na época, parecia apenas uma enorme extensão gelada, distante e sem valor aparente. Mas a história mostrou exatamente o contrário. A descoberta de ouro, o desenvolvimento da pesca, a importância militar durante o século XX e, principalmente, as gigantescas reservas de petróleo transformaram completamente a percepção sobre o território. Hoje, o Alasca ocupa uma posição estratégica tanto do ponto de vista econômico quanto geopolítico. É uma das maiores fontes de recursos naturais dos Estados Unidos, um importante centro de preservação ambiental e um território que continua despertando interesse por sua riqueza, sua história e seus extremos naturais. Mais do que um lugar de paisagens impressionantes, o Alasca é um exemplo de como uma região considerada sem valor pode, ao longo do tempo, se tornar uma das peças mais importantes de um país.